Agora 6 horas e 35 minutos, 23 graus. Olha, todo mundo esperando aí essa notícia, esse posicionamento do prefeito Emanuel Pinheiro em relação ao comércio aqui da capital. E os comerciantes pediram, e a partir da próxima semana, alguns estabelecimentos de Cuiabá poderão retomar as atividades. Um decreto foi feito pelo prefeito Emanuel Pinheiro e passa a circular no Diário Oficial hoje, autorizando essas mudanças. Confira na reportagem. As atividades econômicas do comércio varejista e atacadista em geral, que outrora estavam impedidas de funcionar, poderão retomar as suas atividades a partir de 27 de abril de 2020, a próxima segunda-feira, observado o horário de funcionamento de 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. De 10 horas da manhã às 16 horas. Vamos começar devagar. Vamos começar por um turno. Eu optei por um turno de trabalho, um turno de 6 horas, e vamos avaliar, vamos monitorar e vamos acompanhar. Então, o comércio está autorizado a funcionar a partir do dia 27 de abril, das 10 horas da manhã às 16 horas, às 4 horas da tarde. Com relação aos supermercados, que às 19 horas, eu agora, apesar que a situação já acabou, mas tivemos muitos problemas de excesso de pessoas em supermercados, de filas enormes, de falta de higienização, de falta de controle, melhorou. Mas assim mesmo, eu estou ampliando o horário de atendimento dos supermercados de 6h30 da manhã a 21 horas, a 9 horas da noite. Então, a partir de 27 de abril, os mercados vão funcionar de 6h30 da manhã às 21 horas. Não é possível ainda, infelizmente, assegurar o funcionamento de shopping center, de restaurantes, bares, lanchonetes, academias e similares. Essas atividades expõem um risco maior à segurança e à saúde da população. Estabelecemos que fica previsto para o mês de maio. Pode ser do dia 10 ao dia 31, ou antes. Fica estabelecido para o mês de maio. Eu vou abrir um canal de diálogo com todos as entidades. Não querem, em hipótese alguma, deixar de conversar, de dialogar, mas a retomada dessas atividades tem que estar perseguida, tem que estar embasada por um resultado, por indicadores nobres, por uma segurança muito maior de Cuiabá em relação ao avanço da Covid-19. 11 de maio de 2020, as atividades industriais estavam proibidas de funcionar. 11 de maio de 2020, da seguinte forma: 3 dias por semana, com turnos máximos de 10 horas e mediante revezamento de equipes em 2 períodos distintos de trabalho, observado o horário às 4 da tarde. Ou seja, as atividades industriais também vão trabalhar, é praticamente um turno. Seria, se elas trabalhassem diariamente, eram 5 dias de 6 horas, mantendo um turno de 6 horas. 5 vezes 6, 30. Daria 30 horas da mesma forma. Certo, e a abertura, né, gradativamente do comércio, é bom a gente falar que, por enquanto, por exemplo, academias, igrejas ainda não tem uma data específica, mas a partir de maio deve se aumentar. Esse assunto é destaque do Haroldo Arruda Júnior, não é? As igrejas parece que teve uma definição ontem, não teve? De 30%? Mas a partir de maio, né? A partir de maio, né? De maio, né? A partir de maio, né? Olha, eu acho que o prefeito Emanuel Pinheiro foi bastante feliz. Deixa eu te fazer uma pergunta, claro, para você começar esse destaque. O senhor acredita que houve, na verdade, a falta de planejamento que a gente se refere é a seguinte: ele fechou no momento errado e vai abrir no momento errado? Vou jogar essa pergunta. Vou falar. Sim, ótima pergunta, e o teor do meu comentário, do meu destaque é exatamente nesse ponto, né? Mas primeiro eu gostaria de dizer que o Emanuel Pinheiro foi bastante feliz e bastante didático com relação à live de ontem, explicando a situação. E também acho bastante compreensível, deve ser compreensível da nossa parte, enquanto contribuinte, enquanto cidadão, entender que nós estamos enfrentando uma situação completamente ímpar, né? Nunca nós enfrentamos uma pandemia, nunca passou na cabeça de ninguém, de prefeito, de governador, de ninguém, um problema desta natureza, sem dúvida alguma, e todos os esforços estão sendo feitos
por conta do governo do estado, por conta da Prefeitura Municipal de Cuiabá, sendo liderada pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Ponto. Né? Agora, isso não deixa, de certa forma, não impede que eu faça um comentário mostrando exatamente que Emanuel Pinheiro, ou não houve planejamento nas suas ações com relação a esse combate à pandemia do Covid-19. Né? Porque é o seguinte, desde a primeira notificação no Brasil, que foi dia 26, é isso? Dia 26 de janeiro, um caso em São Paulo, né? Em que isso foi notificado no Brasil todo, de um problema de contaminação, de alta transmissibilidade, né? Poderia ter sido feito um planejamento técnico, realmente técnico, né? Em que você pudesse entrar, né? Iniciar esse isolamento ampliado numa data específica. Eu acho que ele antecipou demais, né? O isolamento ampliado, ou seja, entrou muito cedo no isolamento ampliado, colocando todo mundo dentro de casa, sem nenhum tipo de notificação ou aviso, né? Ou de precaução com relação às ações ligadas à área da economia, simplesmente preocupado com a saúde. Esqueceu os empresários, esqueceu os empregadores e os empregados, e isso certamente provocou consequências enormes e vem trazendo consequências, danos enormes à economia. Então ele demorou demais, né? Aliás, ele começou muito cedo com esse fechamento, com esse ampliamento, com esse isolamento ampliado. E agora ele entra com o isolamento seletivo, né? Liberando o comércio, liberando, de certa forma, a economia ao trabalho, liberando as pessoas ao trabalho, liberando a economia para que ela possa voltar, inclusive a prefeitura voltar a ter receita, também no momento errado. Por quê? Porque, veja bem, nós estamos vivendo, segundo os estudiosos, né, segundo os cientistas, as pessoas que acompanham de perto tudo isso, esse Covid-19, essa pandemia, ela tem um ciclo, ela segue exatamente uma onda, né? Então ela vai subir, nós estamos exatamente no início do ciclo, do pico da contaminação do Covid-19, que é o final do mês de abril, começo do mês de maio, né? Justamente nesse período é que ele libera o comércio, libera as pessoas para voltar ao trabalho. Então eu acho que se ele tivesse seguido uma cartilha, né, que é recomendada pelos cientistas, que é recomendada pela própria OMS, não necessariamente seguindo ao pé da letra o que diz a OMS, mas o que, de certa forma, alguns países fizeram, que nós sabemos que é a cartilha básica no combate a pandemias como essa, nós teríamos ajustado esse planejamento com cronogramas mais fixos e não ter sido tão danoso para a área da economia, sem dúvida uma. Ele conseguiu fazer o achatamento, que é importante, da linha da saúde, mas não conseguiu fazer o achatamento da linha da economia. A linha da economia está no pico. Muita gente quebrada, 30% das empresas pediram falência, só houve 4,5% de novas empresas nesse período. Quer dizer, o dano à economia é praticamente irreversível, né? Ou, se for reversível, é a longo prazo. Se ele tivesse tomado uma medida mais planejada, né, avisando o setor econômico, avisando o setor produtivo, de que iríamos enfrentar uma pandemia, né, de imediato, essa é a primeira ação orientada, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, pelos cientistas, pelos especialistas infectologistas, né, uma fiscalização direta nas fronteiras como primeira ação, né, a compra imediata de testes de Covid-19, né, para poder fazer os testes de uma segunda ação, nesse processo todo, as ações de higiene, de precaução do Covid-19 na sequência, quer dizer, de forma escalonada, eu tenho certeza que o dano seria muito menor na economia e não chegaria nesse ponto que nós chegamos hoje. Então, eu acho que é compreensível o trabalho que está sendo feito, né? Mas poderia ser infinitamente melhor se tivesse feito com mais planejamento. Isso serve tanto para o governo do estado como para a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Basicamente isso, acho que é importante ele liberar o comércio, né? Acho que libera reforçando num momento difícil, complicado, até acho que ele vai ter que recuar, se for o caso, por conta da contaminação, né? Porque não é o momento mais ideal, vamos dizer assim. O ideal seria um pouco mais para frente, né? Mas, enfim, essa é a decisão dele, ele enquanto gestor, prefeito manda na cidade, governador manda no estado, presidente manda no Brasil. É isso. Eu concordo. O governador Mauro Mendes tem a mesma opinião, né? Aliás, muitas pessoas têm a mesma opinião do que o senhor falou aí agora há pouco, de que
chamar de você, né? Senão fica parecendo Claro. que você é muito mais idoso do que na Não, realidade. você mesmo. Que na realidade Pode me Então, chamar muita gente de concorda. tudo quanto é nome. Muita Sem- gente- Tudo? Não. Não Eu tem problema eu nenhum. só mudei o senhor para você. Só isso. Tá bom. Então é o seguinte, todo mundo concorda que o prefeito, ou praticamente todo mundo, né? A maioria, né? Para que ninguém venha criticar, de que o prefeito Emanuel Pinheiro acabou se antecipando muito nessas medidas de isolamento. Agora eu só fico preocupado com o seguinte, e aí, como é que ele ia comprar esses testes, professor? Dentro desse planejamento ia ser difícil, né? Porque nem o ministro da Saúde Consegue, está né? conseguindo comprar esses testes aí. Mas o fato é que nessas medidas de isolamento, lá atrás, elas podiam ter esperado um pouco, né? O fechamento, né? O fechamento poderia ter sido da mesma forma que estão tentando tratar agora a reabertura, né? O fechamento teria que ter sido mais gradual do Sem que dúvida. foi. Exatamente. É isso? Tem um outro ponto importante quando você fala em teste, né? Você, logo no começo de uma pandemia como essa, que você faz o fechamento das fronteiras, né? E que aparece o primeiro caso positivo, que apareceu há 20, 30 dias atrás, né? Você não precisa ter 1000 testes, 2000 testes, não é isso que eu estou dizendo. Você pode ter um teste, 2, 10, 15 testes de Covid-19. É o suficiente. Por quê? Porque você vai testar o cara positivo e vai começar o processo de rastreamento de contato. Né? Você vai começar a rastrear as pessoas que tiveram contato com ele para poder fazer esse monitoramento. Isso é planejamento estratégico, isso é ação ordenada de gestão de combate a pandemias como essa. É isso. Eu só quero trazer o dado, a atualização, que Mato Grosso registrou 6 óbitos, 6 mortes e 181 casos de coronavírus, isso aqui no estado, olha, 73 em isolamento domiciliar, 89 recuperados, 13 internados, sendo 6 mortes. A última morte registrada, então, foi de um caminhoneiro de 54 anos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se eu acho a idade dele, lá em Barra do Garças, então, mais uma morte registrada. Eu tenho informação aqui que tem 4 casos numa UPA aqui em Cuiabá. Então, mesmo assim, eu acredito que a projeção era maior, né, para esse segundo semestre. Já tem muito mais gente contaminada em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, no Brasil. Existe uma subnotificação no Brasil inteiro. Agora, um outro ponto, inclusive eu quero agradecer aqui nossa telespectadora que mandou, o nosso telespectador, perdi aqui a mensagem dele, mas ele mandou o decreto sobre os templos religiosos e igrejas. Lúcio, você estava certo, a partir do dia 27 de abril vai poder abrir com 30%, com 30% ali da capacidade e tem que ter um intervalo de 1h30 entre as missas ou os cultos, justamente para se fazer a higienização. E mantendo ali o seguinte, no máximo 30%, não é isso? Da capacidade, no máximo 30%, da capacidade dos templos e das igrejas. O que vai ser difícil, né, também, gente, a gente sabe disso. Não vai ser fácil, não. Não vai ser, porque ficou o seguinte, ficou que nem o transporte coletivo, não é? Só 30%. Isso que eu ia falar agora. Vamos aqui ao WhatsApp antes de chamar o Antero? Olha, tem mensagens aqui pra gente, o que o decreto não fala, viu, gente? Bom dia a todos. Gostaria de saber como vai ficar os ônibus coletivos. Vai aumentar a frota porque está só 30% rodando. E ele não especificou isso. Sim, eu esqueci de um ponto importantíssimo. E tem que aumentar, né, gente? Se vai abrir o comércio. Esqueci de um ponto importantíssimo do destaque, que é o seguinte: ele abriu o comércio, né, mas não abriu bares e restaurantes. Maio disse que vai. Pois é, mas o sujeito vai trabalhar, Nayara. Ele vai comer aonde? A grande parte das pessoas que vão ao trabalho, não que vai vão trabalhar... funcionar com retirada, né? Deve ser. Sim, aí ele vai ter que ir no self-service ali próximo, não é isso? Ou estou enganado? Me corrija se eu estiver falando alguma bobagem. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas acabam almoçando próximo do trabalho. Você está certo, professor Haroldo. É isso, não, hein, concordo em gênero, número e grau com isso. Ó, seguinte, dá um exemplo aqui, Nayara. Eu passei ontem... Vocês estavam comigo numa reunião aqui na TV. Aqui na TV. Saí daqui, passei em frente... vou falar o nome, né? Ao McDonald's. McDonald's. Sabe, aqui da Avenida CPA, a fila estava próxima do viaduto. Que era para ser fast food. Não. Deixa eu dizer. Segunda-feira, 3h30 da tarde. Ou seja... Olha isso. Aí é o seguinte, aí vai ter essa flexibilização aí no comércio, né? Sim. E aí as pessoas com dificuldade de onde... Almoçar. Vão almoçar. Almoçar onde? Vamos seguir aqui.
O Antero quer comentar essa questão da abertura do comércio gradativamente? Antero, por favor. Não, eu quero concordar com o professor Haroldo. Acho que o Emanuel Pinheiro fez um bom decreto, está abrindo o comércio e acho que isso só está sendo possível abrir. Eu só queria fazer uma pergunta. Será que o fato de Mato Grosso ter poucos casos não se deve ao fato de Emanuel Pinheiro ter fechado isso? Ter fechado num bloqueio horizontal, como se diz aí tecnicamente? Eu acho que isso é que pode ter aliviado a barra para possibilitar abrir. Ele está cuidadosamente abrindo aos poucos. Eu acho que o prefeito, nesse ponto, tem tomado medidas corretas. Bares e restaurantes, pelo que eu li do decreto dele, vai poder fazer a comida, só não vai poder consumir no local, né? Isso vai ficar para uma outra etapa. Quer dizer, a gente vai ter que, cada dia mais, se acostumar com o delivery. Ou comprar comida e ir almoçar na empresa, ou comprar o lanche e ir almoçar na empresa, não vai poder consumir no local. É isso. Mas eu quero aproveitar a oportunidade e creio não ter deixado passar essa impressão. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para reconhecer aqui o que disse o professor Haroldo. Eu sou muito amigo do Haroldo Arruda pai, que é um homem de bem, que foi presidente da Coab, que foi o maior presidente da história da Coab, que foi um homem extraordinário no governo de Júlio Campos. A única coisa que eu disse é que ele era do PDS, do PFL e do ODEM. ODEM é isso, né? É isso, mas assim, isso não tira o valor do Haroldo Arruda como grande homem público, inclusive como mistense. Inclusive como mistense. Olha, a nossa editora está falando que eu Zerou, tenho que... né, professor, agora? Zerou. Agora zerou, né? Está falando que eu tenho que chamar uma matéria, mas eu preciso ir urgente a essa participação, porque tem muita gente falando disso, Lúcio e professor. Eu imagino. Vamos aqui à tela. Bom dia, caros jornalistas. Falem, por favor, do decreto 452 do Mauro Mendes, que suspendeu o pagamento dos empréstimos consignados por 90 dias e agora se isolou, jogando para os servidores públicos resolverem com os bancos. Já os bancos dizem que não estão sabendo de nada. Vocês poderiam falar isso, esclarecer para a gente o que devemos fazer. Isso foi denunciado pelo Fórum Sindical, falando que justamente ali não é uma prorrogação da dívida, ali é uma renegociação com juros e multas, e que isso não foi conversado com os bancos antes. Ou seja, o funcionário público que tem um consignado que é suspender por conta da pandemia, ele tem que renegociar isso junto com o banco. Eu acho que é o seguinte, a minha leitura é muito rápida e direta e pragmática, né? Se você está recebendo o salário, você precisa pagar o consignado. Quem está recebendo o salário, não justifica você prorrogar consignado, não justifica, sabe? Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Você está recebendo o seu salário direitinho, bonitinho, você precisa ter o compromisso de pagar o consignado. Né? Eu não vejo outro motivo para isso. Você pode renegociar outras coisas. Não, mas tem muita gente que foi diretamente afetada. Por exemplo, uma família. Às vezes o marido ficou sem emprego e a pessoa tinha o consignado e tinha aquele dinheiro reservado para alguma dívida. Quando uma pessoa ficou sem emprego na família, desestrutura a pessoa. Aí, então, sim. às vezes, você tem razão. Mas aí é exceção. Renegociar. Né? Tem os preços que aumentaram no supermercado, enfim. Não, mas aí agora exceção. concordo com o professor Haroldo. Aí é o seguinte, aí não é a regra, né? Não, exceção. sim, eu estou falando das Porque se a exceções. pessoa, se o funcionário, né, estiver ainda recebendo o salário dele em dia. Por exemplo, a gente deu a informação aqui que o secretário Rogério Galo falou, olha, por enquanto não vai ter escalonamento, não vai atrasar, o salário de abril que é pago no início de maio vai ser pago dentro da data, sem problema algum. Enquanto estiver dessa forma, Não tem motivo. tem que descontar o consignado. Por quê? Por que é que não vai descontar? Tudo bem, os servidores podem até não gostar do que eu estou falando aqui, não é isso? Mas, em linhas gerais aí, porque é que ele deixa de pagar o consignado, se ele está recebendo os salários dele, os salários em dia. Esse é
é o questionamento que se coloca. Mas né? falando para as exceções, deveria ter sido acordado isso junto aos bancos antes de fazer o decreto, né? Antes de fazer a medida, na verdade. Não, nesse Essa é a minha aspecto, opinião, sim. Nesse aspecto, sim. Aí o governo do Estado é que tem que se manifestar. Não é? Quer dizer, se a decisão não cabia, se existia um terceiro lado, uma terceira parte nessa história, não é? O servidor, o governo e o banco, não é isso? Então é o seguinte, o governo, para anunciar essa medida, eu concordo com você, tinha que ter tido uma conversa anterior com esses bancos, né? Para saber, olha, como é que é possível fazer não isso aqui? jogar, assim. Tem como fazer? Não tem como fazer? Isso. Não é isso? Vamos para o intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Não saia daí.